Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque fica localizado naquela parte do Antigo Testamento que parece que os livros desaparecem. São os 12 profetas menores, né? Então Abacuque fica depois de Naum e fica antes de Sofonias. Sei que não ajuda muito, mas é por aí. A vantagem de quem tem a Bíblia no seu iPhone, no seu Smart, já vai aí, né? Vamos ler um texto assim, capítulo todo, capítulo 1, e uma parte do capítulo 2. Então, é importante porque isso é muito bom assim, principalmente se você não teve tempo hoje de ler a Bíblia, né? Correndo tanto. Para não fazer como uma irmãzinha, sabe? Uma irmãzinha, ela tinha 20 graus de miopia em cada olho. Era quase cega. E aí ela, dominicalmente, pegava a sua Bíblia para ir para a igreja. E ela, na segunda, chegou da igreja, do culto, e colocou o óculos dentro da Bíblia. Esqueceu o óculos. Meu Deus, onde eu coloquei meu óculos? Segunda-feira, levantou para fazer as coisas em casa e não lembrava onde tinha colocado o óculos. Começou a orar a Deus. Deus, me revela onde está o óculos. Senhor, teu Espírito Santo habita em mim, ele pode me mostrar por visão onde está o óculos. Coitada, tropeçou, deu topadas, cortou os dedos fazendo a comida. 20 graus de miopia, não é brincadeira. E passou a segunda-feira, ela orando. A terça-feira, a mesma coisa, ela intercedeu, levantou de madrugada, orou, Senhor, revela onde está o óculos. Eu não aguento mais, Senhor, não vejo nada, eu sou míope. E quarta, na quinta ela fez um voto, diz, Deus, se o Senhor me mostrar onde está o meu óculos, eu irei oferecer um culto em ações de graças quando eu chegar na minha igreja. E aí passou a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, ela pegou a Bíblia para vir para o culto, ela achou o óculos. Ela falou em mistério, ela glorificou a Deus, ela disse, Deus é fiel, Deus escutou as minhas orações, glória ao Senhor, isso é um Deus fiel. E ela disse, pastor, eu quero dar um testemunho, e eu quero dizer que depois de 8 dias que eu tinha perdido o meu óculos, o encontrei na minha Bíblia. Sabe, irmãos, tem muita gente vivendo uma profunda miopia. Porque, amados, se essa irmãzinha tivesse a prática e na segunda-feira pegar a palavra para meditar, seu sofrimento terminaria naquele dia. Então, por favor, não diga a Bíblia, estou contigo e não abro. Não diga isso. Tem gente que diz assim, estou contigo e não abre mesmo não abre de jeito nenhum. Abra a Bíblia, abra. Se você estiver ao lado de alguém que não tem, você coloca assim. Eu só não fui testemunha de Jeová porque Jesus Cristo tinha um propósito na minha vida. Porque quando eu fui no salão do reino, ninguém me deixou assim, sabe, fora desse espaço. O cara abriu a Bíblia dele lá, da versão Novo Mundo, e colocou assim para eu ler. Então, abra a Bíblia, amém? Vamos ler bem atenciosamente. Deus começa a falar agora, na leitura da sua palavra, amém? Então, Abacuque capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 4. Leitura longa, maravilhosa. O povo de Israel ficava de manhã cedo até meio-dia em pé ouvindo a leitura do texto, embaixo do sol causticante. Que povo para gostar de Bíblia, né? Já pensou a gente aqui 2, 3 horas só lendo Bíblia em pé? Como você iria ficar feliz, voltaria no outro dia no culto. Mas vamos lá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não a salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão.
pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e os litígios se suscitam. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhais, os desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, vêm como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo, pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede, que queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amado Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus de toda revelação, que inspirastes profetas e apóstolos para escreverem a tua palavra, e nos destes a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Rogamos-te, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos compreender e aprender a tua palavra. Que o teu Espírito nos abra o entendimento para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E que o Senhor nos conceda a graça de recebermos tua palavra com toda a reverência, com toda a humildade, nos submetendo à autoridade da tua palavra. E que o nosso coração nesta noite seja qual aquela terra fértil da parábola do semeador, que quando a semente caiu, frutificou, que haja frutos, que recebamos tua palavra com toda a receptividade
E o Senhor há de falar e manifestar a glória e o teu poder nesta noite, porque a tua palavra que sai da tua boca não volta atrás vazia, mas prospera para o propósito que o Senhor designou. Por isso, neste momento, Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu já tens falado conosco. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho amado, que contigo e o Espírito Santo, um só Deus, vive e reina, agora e para sempre. Amém. Vocês podem sentar. Suponhamos que nos seus sonhos você encontre para casar o homem perfeito. Aquele homem que lhe dá toda atenção, que todos os dias mandará um buquê de rosas para você, que escreverá poemas de amor para você todos os dias, que cuidará de você, esse homem que você diz não existe. Nordestino é assim muito positivo, então uma irmã lá do Nordeste, do sertão, estava queixosa, porque o esposo só disse uma vez para ela que a amava. Ela chegou e disse: meu filho, você só disse uma vez para mim que me amava. Ele, daquela maneira grossa e nordestina, disse: é porque eu sou homem de palavra. Só preciso dizer uma vez, viu? Mas suponhamos que você tenha encontrado uma pessoa perfeita. Pergunto a você: existiria alguma possibilidade de você se relacionando com um ser humano perfeito, com um homem perfeito ou uma mulher perfeita, e casar com esta pessoa? Haveria alguma possibilidade de você enfrentar uma crise nesse relacionamento? Sim. Porque o perfeito é ele. E o imperfeito é você. E nesse encontro de relacionamento entre o perfeito e o imperfeito, não tem quem não viva um dia na sua vida uma crise de relacionamento com Deus também. Philip Yancey teve coragem de escrever um livro, logo após um best-seller dele, Deus Sabe Que Sofremos, cujo título é no mínimo sugestivo: Decepcionado com Deus. Você já viu alguém decepcionado com Deus? Seria possível alguém estar decepcionado com Deus? Decepcionado com pessoas, eu já me decepcionei muito e já decepcionei gente demais. É como disse o pastor puritano Richard Baxter, ele disse que não ter feito bem e mal algum é um elogio que você só pode dar uma pedra. Então você não passa essa vida incólume, você não passa essa vida ilesa ou ileso, você não passa essa vida assim um dia ter feito assim, vivido o drama daquele personagem do Tim Burton, Eduardo Mãos de Tesoura, né? Interpretado pelo Johnny Depp, que ele tem as mãos de tesoura, enquanto tudo que ele toca, ele corta. A gente é assim. Tudo que a gente toca, a gente corta. Corta filho, corta esposa, corta esposo, corta pai. É todo mundo cheio de cicatrizes aqui. Não venha me dizer que não é, não. Viu? Que resolvido aqui só o Espírito Santo. Todo mundo está se resolvendo. Então vamos conversar muito abertamente hoje. Eu vou abrir meu coração nessa igreja, a igreja vai orar por mim. Porque hoje eu vim falar a verdade. Assim. Eu vou tirar espiritualmente esse paletó. Você vai esquecer o título e você vai saber
que Hamilton e você, nós somos da mesma estrutura e temos os mesmos dramas, em aspectos diferentes. Abacuque foi um profeta, amados. Você lê esse pequeno livro, para mim, eu confesso que no Antigo Testamento, esse livro é o meu predileto. Porque Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias, ele vive o limiar, ele vive na iminência, ele vive prestes a ver o cativeiro babilônico, quando os caldeus invadiriam Israel e Jerusalém e levariam os cativos na primeira leva, em 3 levas para a Babilônia. Mas o livro de Abacuque, o livro do profeta Abacuque, ele mais se parece um salmo do que um livro profético. Ele mais questiona do que profetiza. Ele é um homem cheio de questões. Abacuque parece aquele adolescente que está sofrendo mudanças hormonais e que resolveu ler coisas assim, chega em casa cheio de porquês e questionando tudo. Por quê, aonde foi, como é que é, sabe? Eu tive um filho que adolescente, ele já é um adulto, e graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Porque ele hoje, para a glória de Deus, ele está fazendo um doutorado lá na Universidade de Cambridge, é o Bruno. Mas o Bruno sempre foi muito precoce, assim, muito cheio de questões. E um dia ele chegou a ouvir Bruno assim, profundamente triste. E eu disse, perguntei, o que foi, Bruno? Ele disse, pai, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho mais salvação. Porque a Bíblia diz que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Me explique. Isso aí como é, o que é blasfema contra o Espírito Santo? Disse, logo você, meu filho. Basta o seminarista lá que me deixam angustiado, você. Aí lá vai eu sentar com o Bruno para explicar toda a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí conversei, e ele cheio de questionamentos. Ele diz, mas pai, essa história do criacionismo, como é que é? Como pode um casal único existir tantas pigmentações de pele? Ele começou a questionar, eu disse, meu filho, tenha piedade de seu pai. E o menino já se mostrava assim, sabe, com os neurônios ativos. Ele diz, Jesus, transforma isso aí, usa isso aí, usa Jesus. Usa, toma conta dessa cabecinha, Senhor, cheia de questionamento. Graças a Deus ele está para o lado da Inglaterra, fazendo lá seu doutorado em psicologia social, envolvido com o movimento de aliança bíblica universitária, lá em Cambridge, essa coisa assim. Mas Abacuque era um profeta problemático. Abacuque seria encaminhado por qualquer pastor para o consultório de um psicanalista. Abacuque seria o tipo de cara assim que a gente olharia e dizia, ih, rapaz, lá vem um profeta complicado. O cara está complicado demais, não é complicado. Esse cara, sabe, quando lê esse livro assim, eu digo, Abacuque, meu filho, vá procurar um psicólogo. Procura um psiquiatra. Abacuque, você está precisando tomar Lexotan, Frontal, Rivotril. Vá dormir, homem. Porque o cara é complicado demais, vocês já observaram? Eu gosto de Abacuque porque eu descobri que eu também sou complicado. Assim, eu acho fantástico assim, porque eu sou casado há 31 anos. Eu tenho para mim que minha esposa vai receber um galardão tão grande. Porque, gente, eu vou dizer para vocês, olha como a coisa é. Eu tenho um pouco de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Descobri essas coisas conversando com o Bruno. Eu vou estudar no meu quarto, os livros têm que ficarem todos organizados. Tem que ficar todos organizados. Eu não posso ver uma caneta fora do lugar, que eu não consigo ler assim. E faz 31 anos que minha esposa vive comigo. Irmãos, não é uma santa, não é? É ou não é, irmão? Vocês não vão me magoar, não. Diga, é ou não é uma santa? É ou não é uma santa? É ou não é? É ou não é, irmãs? É, irmã. É. Abacuque era um cara complicado. Eu tenho para mim que minha relação com Abacuque é de identificação, é de projeção. É aquilo que Freud explicou de que eu me projeto nele. Eu consigo ver, Abacuque sou eu. Sentença do profeta Hamilton. Guardadas as proporções da inspiração, que eu não sou inspirado. Mas esse cidadão aqui, ele é do meu time. O time dos complicados.
Mas o que é lindo em Deus é que Deus, Ele abriga embaixo das suas asas. Quem é descomplicado na vida, zen, aquele cara tranquilo, sabe aquele cara que o mundo está caindo e ele, tá bom. Sabe, a minha esposa é assim, pensa numa cabeça tranquila, ela está com um problema. Ela chega à noite e diz, eu preciso conversar com você. Eu disse, agora, meu filho, preciso. Ela começa e conversa um problema seríssimo comigo. Eu fico sem conseguir dormir, quando eu vou conversar de volta, ela já está dormindo. No meio da conversa, já começa a dormir. Aí eu acordado lá, assim, olhando assim o céu. É assim, uma tranquilidade, uma cabeça. Aí eu sou ansioso. Sofro de véspera como um peru. Gente, orem por mim, pelo amor de Deus, orem por mim. Digam, Deus, tenha misericórdia desse pastor complicado. Mas sabe o que é lindo na pessoa de Deus? É que Ele ama os descomplicados, mas Ele ama também os complicadinhos. Ele ama a gente que está bem na alma, mas Ele ama também quem está com a alma cheia de questionamento. Ele abriga embaixo das asas da sua graça e da sua misericórdia. Você. Eu fico assim encantado com Deus, porque, sabe, eu tenho um mecanismo de defesa para não ficar mal quando alguém fala mal de mim. Ninguém nunca conseguirá falar mal de mim, porque eu sou pior do que a pessoa está falando. Sério. Não, estou falando sério. A pessoa não conhece meu interior. Se ela conhecesse o que tem dentro de mim, ela, meu amigo, o que ela está falando é elogio. Irmãos. Mas eu fico pensando assim, gente, presta atenção, você não me conhece direito, não. Você pensa que me conhece, você me vê falando língua assim, esse homem é um homem cheio do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, Deus não me enche do Espírito. Você diz, rapaz, olha, principalmente as pessoas olham assim para o pastor, principalmente aqui nesse lugar pedestal, acima, né? Vocês estão olhando de baixo para cima, e tem gente assim, que diz, esse homem não anda, ele flutua. Ele tem asas. Tem uma auréola na cabeça dele. Eu estava entrando numa igreja muito que eu pastorei, né, em João Pessoa. Uma irmã puxou meu paletó e disse, pastor, o que é que o senhor está vendo? Eu não vi nada espiritualmente falando. Disse, irmã, como a irmã está elegante hoje, parabéns. Porque essa visão, está entendendo? Que eu tenho todas as respostas. Tem 2 adolescentes, filhos de um casal que frequenta a nossa igreja lá, que eu estou assim sem aguentar. Eles chegam lá com perguntas anotadas, já marquei com eles, eu vou passar 2 horas falando sobre questão de predestinação. Já pensou, irmão? Eles questionando, cheio de... Mas, gente, eu fico pensando uma coisa tremenda, sabe o que é? Que Deus me conhece. Ele conhece o meu ser naquilo que é mais feio, naquilo que é mais escuro. Ele conhece o calabouço da minha alma. Ele conhece o poço da minha alma, Ele conhece a caixa preta da minha alma. Sabe a caixa preta? Você sabe a caixa preta, não sabe a caixa preta? É nela que estão as informações de por que o avião caiu. É na caixa preta que você tem uma caixinha preta. Tem coisa tão... Deus, gente, Deus conhece isso aí. E Ele me ama. Ele ama a Milton. Ele está me transformando, Ele está trabalhando na minha vida. Mas ele, quando resolveu amar a Milton, Ele recebeu o kit completo. O kit Hamilton. O kit Hamilton é completo.
complicado. Ele recebeu o kit Abacuque, e este profeta, sendo ele complexo em sua alma, cheio de questionamentos, viveu uma crise e conseguiu superar para a glória de Deus. Ele começa seu livro perguntando por quê, mas depois de superar a crise do seu relacionamento com Deus, ele termina seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque a gente amadurece nas crises. Sabia? As crises no relacionamento com Deus, elas nos fazem colocar os pés no chão e dizer: viver com Deus é isso. É viver sorrindo. Mas tem momentos que a gente chora. Um dia um pastor chegou assim para a igreja bem animado. Eu estava muito triste, eu ia pregar, mas estava triste demais. Aí o pastor disse: quem está triste, diga amém. Eu: amém. O pastor olhou assim para mim: você está triste, pastor? Estou, misericórdia, pastor. Por que, meu irmão? Estou triste. Você queria o quê? Que eu mentisse para você? Como Alejandro Bunhão conta ele tinha um filhinho pequeno que detestava essa coisa de adventista. O Alejandro Bunhão é adventista. Adventista gosta muito de coisas assim, berinjela, essas coisas verdes, né? Aí chegou à mesa e colocou lá aquele verde assim, parecia um campo. Tinha folhas. E o menino gostava mesmo era de um guaraná, uma pizzazinha, pipoca, chiclete, essas coisas cheias de nutrientes, de proteínas. O menino olhou assim, desanimou, aí ele disse: meu filho, dê graças a Deus. O menino colocou assim a mãozinha assim e disse: Jesus, nós te agradecemos por esse mato que eu detesto, que nós iremos comer. Mas se fôssemos nós, como é que nós faríamos detestando o matinho? Ó Jesus amado, nós te louvamos e bendizemos, a nossa alma se regozija, aleluia, por esse matinho que eu vou comer. Porque nós somos irmãos, nós pensamos que vamos agradar a Deus assim. Não, é hora de abrir a alma, de rasgar o peito, porque a graça de Deus vai se manifestar nesta noite, aqui neste lugar, para restaurar você, para restaurar a sua vida. Tenha paciência, viu? Eu estou com vontade de falar, porque vocês já observaram que complicado é prolixo, né? Mas, gente, o que causou todo esse distúrbio na alma de Abacuque? Quais foram as causas, hein? O que é que causa uma crise na relação entre você e Deus? Quais as causas? Como é que produz? Como é que isso nasce? Como é que isso surge? Em primeiro lugar, amados irmãos, toda crise com Deus, ela surge do momentâneo silêncio divino à vida do profeta. Veja o que Abacuque começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Clama, 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 clama. Nada de resposta. E esse silêncio de Deus é a coisa mais barulhenta que existe na vida. O silêncio de Deus faz um barulho que você não consegue dormir. Quando você começa também a dizer como Abacuque: Senhor, até quando eu irei clamar pela vida do meu esposo e o Senhor não vai transformar? Até quando eu clamarei para que o Senhor tire meu filho das drogas e o Senhor não vai ouvir? Porque não te falta poder para isso. Tu és o Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Tu és o Deus todo-poderoso. Por que o Senhor não me responde? Até quando eu clamarei, Senhor, para tu curares a minha dor da minha alma, para tu tirares essa depressão da minha filha, essa bipolaridade que ela tem,
Esses distúrbios psíquicos, porque só Deus e eu, só nós sabemos, só tu sabes como é que eu estou aqui nesta noite, desesperada, sem saber o que fazer com esta minha filha, com este meu filho. Por que o Senhor não muda isso? E ele calado. E aí você pergunta, pastor, por quê? O pastor esboça algumas respostas. Tipo assim, quer ver uma coisa que eu detesto? Não diga isso para mim não. Eu deixei de falar, brincadeira. Deixei de falar, mas quando a gente está passando uma luta, aí chega um irmão com aquele chavão. Aquela coisa chata. Quando você estiver sofrendo, não pergunte por quê, mas para quê. Vai para lá. Não és tu que estás sofrendo? Ou então quer ver uma coisa chata demais, é nivelar por baixo. Nivelar por baixo, eu estou sofrendo. Aí chega o irmão e diz, meu irmão, você está sofrendo? Estou desempregado. Pense nas crianças da África que passam fome. Eu disse, irmão, eu me angustio com isso, mas segunda-feira eu tenho que pagar a conta. E a gente nivela por baixo. Sabe, porque o seu sofrimento, a sua dor, eu não posso minimizá-la, à luz da minha dor. Porque o que está doendo em mim, pode doer mais em mim do que em você. E o que está doendo em você, pode doer mais em você do que em mim. E essa história da gente nivelar por baixo o sofrimento alheio, olhar assim e dizer, meu irmão, você está doente com essa hipertensão, mas pense numa pessoa que agora está no hospital do câncer, recebendo quimioterapia. Meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é profecia do agouro. Irmão, eu não posso dizer, o ser humano não é assim, tenha mais sensibilidade. Em nome de Jesus de Nazaré, respeite a dor do outro. Respeite. Respeite, me respeite, viu? Estou bravo não, é brincadeira. Vamos respeitar o que o outro está passando. Eu sei que tem gente que sofre muito mais do que eu, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o meu sofrimento dói. A minha dor de cabeça é dor de cabeça. Quando eu estou com dor de cabeça, gente, não adianta você chegar, irmão, você está com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Pense bem, olha como é maravilhoso, você com a dor de cabeça, mas já imaginou se fosse um tumor? Eu disse, meu irmão, imaginei não. Sinceramente, se eu for imaginar que minha dor de cabeça é um tumor, eu morro. Quem está assim, eu vejo palavras hoje no meio da igreja que é desse jeito, gente. A gente fica nivelando as pessoas por baixo. Amados, aprenda a respeitar quem está vivendo o seu momento de silêncio com Deus. Aprenda a respeitar quem está questionando até quando, Senhor? Por que te calas, meu Deus? Porque você pode estar assim, sem exteriorizar. A questão foi que Abacuque exteriorizou, colocou para fora e escreveu. Mas nós ficamos dentro, mais ou menos assim como eu tenho um irmão lá do sertão, um obreiro do sertão, Gildário. Não sei se você já ouviu um testemunho de um pastor que leiloou um galo no sertão para manter o programa dele. Esse galo se tornou uma grande motivação missionária. Pastor Jeremias Pereira lá, Jeremias fala sobre esse galo, enfim, mas Gildário, pastor Gildário, ele é bem pentecostal, sabe? Ele é bem assim de colocar tudo para fora, de dar glória. E chegasse aqui, meu amigo, você ia esse lugar aqui já ficava barulhento só com ele. Tem um vozeirão assim, uma força, ele dá glória alto. Ele foi para uma igreja bem tradicional e o diácono, conhecendo, disse, olha pastor, eu peço que você aqui, por favor, não dê glória. Você fique calado, sim, glorifique no seu coração, porque aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Aqui o nosso costume não é esse. Aí Gildário ficou lá, né, com vontade de dar glória, ele só fazia assim, Alguém perguntou para Gildário, ô pastor, o senhor está passando bem? Ele disse, estou, é porque eu estou dando glória para dentro. Eu estou dando glória.
eu estou introprojetando minha glória. Olha aí, glória para fora. Olha, por que, Senhor? Gritar-te-ei, clamarei eu, e tu não me escutarás. Você não já perguntou a Deus, olha aqui para mim, acorda aí, eu sei que está um friozinho gostoso, dá vontade de dormir, esse clima, esse ambiente climatizado, vontade de dormir. Eu estou calmo assim, mas eu tenho origem pentecostal, viu? Tenha paciência comigo. Mas será que você não está perguntando a Deus, Senhor, por que eu estou orando tanto? E o Senhor não está respondendo às minhas orações? Você tem muitas orações respondidas, não tem? Mas você tem uma lista imensa das que nunca foram. E são essas aí que lhe angustiam. A segunda causa que trouxe crise na relação de Abacuque com o Senhor foi a incapacidade de Abacuque conciliar aquilo que ele cria de Deus, aquilo que ele acreditava de Deus, com aquilo que ele estava vendo. Abacuque acreditava que Deus era e é justo. Abacuque acreditava que Deus era e é soberano sobre a história. Abacuque acreditava que Deus era e é o juiz de toda a terra. Abacuque acreditava que Deus era e é o rei de Israel. Ele acreditava nisso, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Senhor da história, que domina, que governa sobre todas as coisas. Ele cria nisso, ele acreditava nisso. Mas quando ele olhava para a configuração das circunstâncias, para a configuração das situações, do seu contexto, sabe o que ele diz? Ele diz assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele está dizendo: Senhor, tu és justo, tu és santo, tu és o juiz de toda a terra, mas Senhor, por que é que eu só vejo corrupção, injustiça, iniquidade, sabe, de ausência de justiça no meu país? Por que que esse pessoal que está aí corroendo a nação como um câncer estão impunes e eu aqui sofrendo? Por quê? Aquele que trabalha no meu setor só vive aprontando. Eu pensava agora mesmo que eu fosse receber uma promoção e ele aprontou por trás e na surdina da noite conseguiu roubar os meus direitos. Por que, Deus, tu não tomas providência nisso? Por que é que o Senhor me mostra a opressão? Por que é que só vejo coisas ruins diante de mim? Como é que eu posso conciliar a tua bondade com isso aí? Como é que eu posso conciliar o teu poder com essas coisas que estão acontecendo? É dose. Isso gera crise. É ou não é? Você crê que Deus é justo? Amém? Você crê que Deus é justo? Por que tanta injustiça? Você crê que Deus é o dono da prata e do ouro? Amém? E por que a crise financeira? Você crê que Deus cuida de tudo em você, na sua vida? Você crê? Amém? Por que é que você está com dificuldade e passa o constrangimento mensal de ter que enviar seu filho para a escola sem ter a condição de pagar a mensalidade em dia? Como é que você concilia o que você crê em Deus com aquilo que você está vendo? Isso gera crise. Mas não só isso, há uma terceira causa
da crise do profeta com Deus. A inesperada resposta de Deus. Porque aí Deus resolve quebrar o silêncio. Diz, bem, eu vou responder. Vou responder para você, Abacuque. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, que vós não crereis quando vos for contada, pois eu levanto os caldeus, nação amarga, ímpia, impiedosa, para ser meu instrumento de disciplina na vida de vocês. Aí o profeta não entendeu mais nada. Porque aí Deus diz, está certo, eu estou respondendo sua oração, mas eu vou levantar os caldeus, uma nação idólatra, que não me conhece, soberba, prepotente, arrogante, ambiciosa, gananciosa, essa nação. Aí Abacuque entra numa crise, ele diz, Senhor, peraí, Senhor, não és tu desde a eternidade, Senhor, o meu Deus, o meu santo? Não morreremos, Senhor, para executar juízo, puseste daquele povo, tu, rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Peraí. Eu estou vendo a crise da relação de Kiko e Chaves. Chaves começa a falar demais, aí Kiko diz, cale-se, você me deixa louco. Porque Abacuque não esperava que fosse esta a resposta de Deus. Como Paulo não esperava que a resposta de Deus fosse aquela quando ele pediu, Deus, tira este espinho na minha carne. Eu já não suporto esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E a resposta de Deus foi, não tirarei, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Deus pode dar uma resposta inesperada. Sabe como as respostas de Deus são? Eu vi um testemunho tremendo lá em João Pessoa, um irmãozinho alugou a sua casa, que comprou com sacrifício, para um inquilino terrível, esse inquilino. O cara não pagava o aluguel e dizia mais, olha, se ele vier aqui na minha casa, eu como de bala. E o cara era ruim mesmo, tinha antecedentes criminais e tudo. E o coitado do irmão sem receber, a casa se deteriorando, ele foi para um culto de oração. E o Senhor disse assim, meu servo, vou eu enviar o meu exército naquela casa e aquele homem vai sair. Ele imaginou o exército do Senhor. Os anjos, cheios de poder, com espada desembainhada, arcanjo Miguel, Gabriel, serafins, querubim. Como é que você imagina os exércitos de Deus? Se Deus dissesse para você, vou enviar o exército. Eita, vai ser providência. Sabe o que foi que aconteceu? Deu uma praga de formiga na casa. Era formiga no banheiro, formiga no armário, formiga na cama, no açucareiro, no feijão. Não tinha dedetização que resolvesse aquela praga de formiga. A formiga por todo lugar, ele não aguentava mais. Era aquelas formiguinhas pretas que quando, sabe, pica a gente, dói. E de noite ele acordava com cada mancha assim, as formiguinhas. E a formiguinha lá, sabe, fazendo seu trabalho, usada por Jeová. O exército do Senhor chegou. As formiguinhas. Porque Deus responde. Deus responde como Ele quer. 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 Erecamacho de provanagana, seneremaço de ano, riplanaga show de provanaganácia, rimantrepácia. Sabe? Um servo de Deus disse, eu pedi a Deus forças e recebi fraqueza para aprender a ser humilde. Senhor, me dê força, haja fraqueza. Teve um irmão que começou a pedir o poder de Deus. Senhor, me encha do poder, me encha do poder. Ele ligou para mim e disse, pastor, eu estou me sentindo tão fraco. E eu tenho pedido o poder de Deus, pastor, eu tenho pedido o poder de Deus, pastor, minha oração me enche do poder, me enche do poder. Por que eu estou fraco, hein, pastor?
Eu disse, irmão, alô? Alô? Oi, irmão, alô? Ei, te liga. Irmão, você está esquecido o que foi que Deus disse a Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa. Aonde? Aonde? Onde? O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Entendeu? Me dá poder, Senhor. Ai, estou fraquinho. E quanto mais poder, mais fraqueza. Porque o poder pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor. Ao Senhor a glória, ao Senhor a glória, ao Senhor a glória, ao Senhor a glória. E Abacuque teve que conviver com essa resposta inesperada de Deus. E teve que conviver, sabe como? Ele foi para a torre de vigia, e aí ele esperou uma resposta de Deus. A resposta de Deus veio numa sentença: o justo viverá pela fé. Você entende o que é isso aqui em Abacuque? Você entende o que é essa frase em Abacuque? Você compreende? Eu estou lendo um livro que eu recomendo a todos os complicados. Sei que você não é, mas eu sou. Eu comecei a ler porque eu sou muito complicado. O Deus que eu não entendo, de Christopher Wright. O Deus que eu não entendo, de Christopher Wright. Editora Ultimato. Leia esse livro. Ele disse assim: quanto mais velho eu fico, menos compreendo Deus, apesar de amá-lo. Eu estou assim. Meu irmão que se assustou comigo, disse: pastor, eu vou orar pelo Senhor. Eu disse: ore mesmo. Ore mesmo, que eu estou precisando. O Deus que eu não entendo. Compra este livro, leia este livro. Porque, gente, eu não entendo o que Deus faz. Apesar de crer nele, amá-lo, porque ele é meu Deus e eu sou dele. Mas eu não entendo. Tem muitas coisas que eu não entendo mesmo. Sabe o que é como é que o justo anda pela fé? Mesmo quando ele não entende o que Deus está fazendo, mesmo quando ele não compreende o que Deus está realizando, ele se submete a isso, porque ele sabe que no final, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma história que eu li de Rubem Alves. Tenha paciência. Tenha paciência comigo, paciência. Eu vim da Paraíba, mais longe, lá de João Pessoa. Então, me suportem um pouco na minha fraqueza, nas minhas complicações. Me escutem, sejam os meus analistas nessa noite. Faça análise gratuita comigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar a análise. Mas olha, é mais ou menos assim: um fazendeiro muito rico tinha filhos, e na divisão da herança, no testamento, todos os filhos receberam bens, riquezas, cavalos, propriedades. O filho mais caçula, o mais novo, o mais amado, recebeu um pântano, gente, um charco de lodo, um pântano. Aí os vizinhos chegaram para aquele homem e dizer: mas que azar o seu, né? Que azar o seu. Seu pai deixa por herança bens, propriedades para seus irmãos, para você deixa esse pântano, esse charco de lodo. Ele olha assim para os amigos e diz: meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem o poderá dizer? No outro ano, estourou uma seca naquele país, todas as terras ficaram improdutivas, o gado morreu, todos perderam a agricultura, a colheita, só tinha água na propriedade daquele homem, que era um pântano, um charco de lodo. Ele fez irrigações, plantou, ganhou muito dinheiro, comprou até um cavalo puro sangue reprodutor. E aí os vizinhos saíram para parabenizá-lo, dizendo: mas que sorte a sua, está vendo? Que sorte a sua por seu pai ter deixado esse pântano de herança para você. Que sorte a sua. Ele disse: meus amigos, se isto é sorte ou é azar, quem o poderá dizer? Depois de ter investido tanto dinheiro naquele cavalo puro sangue, o cavalo foge. O prejuízo é grande. Ninguém sabe o paradeiro do cavalo. Provavelmente alguém tenha ficado com o cavalo. E os vizinhos saem para dizer: mas que azar o seu. Está vendo que azar o seu? Você comprou esse cavalo puro sangue, depois de ter investido tanto nele, ele perdeu aí.
está perdido e você não sabe onde ele está, ele olha assim para os vizinhos: meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem poderá dizer? Procurando com seu filho aquele cavalo puro sangue, encontrou aquele cavalo em meio a uma manada de cavalos puro sangue, levou para casa agora uma manada. E aí os vizinhos saíram para parabenizá-lo, dizendo: mas que sorte a sua, que sorte a sua, que sorte a sua, por causa da perda momentânea desse cavalo, você agora é o homem mais rico, tem agora, ao invés de um cavalo por sangue, uma manada. Ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é azar ou é sorte ou é azar, quem poderá dizer? O filho dele, tentando domar um daqueles cavalos, cai, quebra a perna, fratura exposta, quase morre. É levado às pressas para o hospital. Ele gasta horrores com o médico, anestesista, hospital. E aí os vizinhos saem para dizer: mas que azar o seu, por causa desses cavalos por sangue, seu filho está inutilizado num hospital, quebrou a perna, fratura exposta. Ele olha assim para os vizinhos e diz: meus vizinhos, meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem poderá dizer? Estoura uma guerra civil naquele país, todos os jovens são chamados à guerra, em menos o filho daquele homem que está no hospital com a perna levantada, inutilizado. E aí os vizinhos saem para parabenizá-lo, dizendo: mas que sorte a sua, está vendo que sorte a sua? Que sorte a sua, por causa desse acidente seu filho foi livre, foi assim, sobe, não vai para a guerra, não vai perder a vida, porque os jovens podem perder a vida. E ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é sorte ou é azar, quem o poderá dizer? Olha aqui para mim, eu vou concluir com o meu testemunho daqui a pouco. Tem coisas na vida da gente que acontecem que amargam tanto e depois se tornam tão doces. E tem coisas na vida da gente que acontecem que são tão doces, mas que depois amargam tanto. Porque se o que você está passando é bênção ou não, quem o pode dizer? Jeová. Espere no Senhor. Viva pela fé que você vai cantar o cântico de Abacuque. Você vai cantar, você vai começar a dizer: ainda que, é desse jeito, é? É assim com Deus? Então ainda que a figueira não floresça, ainda que a vidre, você vai criar a teologia do ainda que. Ainda que meu esposo esteja esse brutamonte, ainda que meu filho esteja dando esse trabalho, ainda que eu esteja no desemprego, ainda que eu esteja na crise financeira, ainda que eu esteja no sofrimento, o ainda coloca na sua vida a possibilidade de tudo mudar, de Deus intervir, de Deus estourar na história, de Deus operar o milagre. Aplauda o Deus de Israel. Aplaude e glorifique a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que a malhada da ovelha sejam arrebatadas, ainda que não haja vacas no currais, eu todavia, é a conjunção adversativa da esperança, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Você vai cantar ainda, você vai cantar, vai chegar o tempo de você cantar. Levante sua mão e diga: eu vou cantar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ainda você cantará. Diga para essa pessoa: ainda você cantará. Ainda. As coisas vão mudar ainda. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me prepara, me consola.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges na minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Rica macho de provanas. Ainda. Sua história vai mudar. Mas você tem que viver pela fé. Se submetendo. Dizendo, Deus, eu não entendo. Mas já que é assim, eu vou viver. Sem entender o que o Senhor faz. Mas te amando pelo que tu és. Eita, isso é coisa para gente adulta. Criança que gosta de play center, de parque de diversão. Não gosta disso não. Isso é papo para gente adulto. É conversa de gente grande. De profeta que aprende a crescer. Como diz um hino, né? Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei. No vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E neste andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que também eu ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não abro mão, não desisto. Ainda. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Pode ser hoje o fim desse ainda. Mas se não for, viva pela fé. Eu quero concluir com o meu testemunho. 2007 foi o ano da minha noite. As luzes do brilho da face de Deus se apagaram para mim. Entrei numa noite, numa escuridão profunda. Resultado? Depressão profunda. Quando eu disse isso para a igreja que eu estava com depressão, a irmã chegou para mim muito espiritual e disse, pastor tem depressão? Eu disse, tem até hipertensão. Acreditem, pastor tem hipertensão. Tem problema cardíaco, tem úlcera, nervosismo, bipolaridade, transtorno no corpo, toque, depressão, dor de cabeça, febre, reumatismo, artrose, artrite. Nem parece, né? Mas a gente tem. Não é que a gente tem, porque é um anjo da igreja. A gente pensa no anjo, né? Anjo não tem colesterol, pastor, tem colesterol alto, tem glicerídeo, as taxas, a glicose lá em cima, fica diabético, fica calvo, perde a cabeça, o cabelo, envelhece, tanta maldade. Não estou dizendo que aqui, graças a Deus, essa igreja não é assim, mas tem um pastor liberal assim que não acreditava na existência do diabo, foi ser examinado por uma banca de exame teológico, e aí perguntaram, você acredita que o diabo existe? Ele disse, não, o diabo é um símbolo de uma época pré-científica que as pessoas usavam para descrever a maldade humana, o diabo não existe. Aí a banca resolveu não aprovar aquele jovem para o pastorado, aí tinha um velhinho lá, um pastor bem idoso, disse, não, aprova o menino, aprove. Mas pastor, o senhor não está vendo que ele não crê que o diabo existe? Aprove, depois de 2 semanas na igreja, ele vai acreditar que o diabo existe. Aprova o bichinho. Coloca para tomar conta da igreja. Aí ele vê o que é bom. Ah, graças a Deus, aqui não é lá na Paraíba que é desse jeito, gente. Aqui não é assim não. Na Paraíba é isso. Não é, Carlos? O presbítero Carlos aqui, está aqui, lá no membro da nossa igreja, aqui em São Paulo, é paulista, está congregando conosco, está aqui, ó, que bênção. Mas 2007, eu fui para um hospital, profunda depressão, pico de pressão arterial, minha vida desmoronou.
Eu me lembro que quando saí do hospital para eu tomar banho, minha esposa me levava assim pelo braço. Eu nunca vi uma coisa tão difícil, pegar um gilete para fazer uma barba, era difícil. Olhei para o meu rosto assim, magro, barbudo. Eu disse, Deus, minha vida acabou. Como é que eu vou ser pastor desse jeito? Coquetel de remédios que me deixava grogue, eu acordava 11 horas do dia, assim, desnorteado. Psiquiatra. Eu já não estava suportando. Eu disse, Deus, então tire minha vida, porque eu vou viver. Como é que eu vou voltar a pregar? Como é que eu vou falar que tu és Deus? Eu estava em casa, sentado, 6 horas, quando chegava assim à noite, o pôr do sol, vinha uma angústia tão estranha, um medo, um pavor, coisa ruim. Aí eu tinha meu sobrinho, ele hoje está com, desde 2007, ele tinha na época 3 aninhos de idade, Antônio Vitor, uma criança impossível, dessas crianças imperativas. A fama dele é lançador de celular. Nós morávamos no 4º andar de um edifício e ele pegou todos os celulares que tinham lá em casa e jogou. Os celulares se espatifavam. Ele era lançador de celular. Ele era tão impossível que um dia eu estava lendo no meu quarto, ele começou a rir antes de fazer a coisa. Ele começou a sorrir. Eu disse, Antônio Vitor, o que é que você está querendo fazer? Não deu tempo de eu terminar a pergunta, ele pegou meu celular e colocou dentro de um copo d'água que estava lá. Puf. Mas é fantástico esses celulares populares da Nokia, né? Eles aguentam essas coisas, né? E ainda continuam funcionando, mas Antônio Vitor era impossível, imperativo. E aí eu, naquela crise, ele chegou do colégio, brincando, bem pequenininho, 3 aninhos de idade, chegou para minha mãe e disse, vovó, eu quero orar por titio Hamilton. Como é que é, Vitinho? Eu quero orar por titio Hamilton. Então venha. Mamãe chegou e disse, Hamilton, ele quer orar por você. Aquele pequenininho, moreninho, cabelinho de índio, assim, lindo. Aí eu disse, tá certo, Vitinho, ore aqui, eu fico. Aí ele, sério, com o dedinho em riste, aquele dedinho pequeno, apontou assim, disse, de joelho. Fiquei de joelho, ele colocou as 2 mãozinhas sobre a minha cabeça, eu fui e coloquei o meu ouvido perto da boquinha dele para ouvir aquela oração de criança, né? Jesus abençoa titio Hamilton, papai do céu. Mas ele conversava com Deus. Demoradamente ele ficou orando, conversando com Deus, com as mãozinhas sobre a minha cabeça, 3 aninhos de idade. Levantei, perguntei para ele, o que foi que Vitinho pediu a papai do céu? Ele continuou sério, com o dedo em riste, apontou para mim assim, disse, tio Hamilton, eu pedi a Jesus para te dar forças. No outro dia de manhã, 7 horas da manhã, eu fiz, pá! Eu acordei. Eu acordei. Sei, eu estou vivo. Vontade de ir para a praia, que eu moro a 200 metros da praia. Ficar branco, eu disse, vou tomar um banho de mar, vou caminhar, vou tomar uma água de coco, picolé, um sorvete bem geladinho nesse mar lindo de João Pessoa. Ah, hoje promete, eu vou.
Mas quando você vai, diz, eu vou para a praia. Como você, não, eu estou querendo viver, voltei à vida. Meu Deus me tirou de volta, Ele me trouxe a vida. Deus me trouxe a vida, Deus me trouxe a vida. Deus me trouxe a vida, Deus me trouxe a vida. Deus me trouxe a vida, Deus me trouxe a vida. Deus me trouxe a vida. Glória! 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 Coloquei os pés na areia daquele mar, tomei aquela aguinha quentinha, que aguinha nordeste. Vai lá em João Pessoa, vá, ligue para mim, eu faço questão de levar aquela aguinha morna, aquela coisa gostosa, aquela água de coco, aquele vento na brisa. Eu voltei à vida, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no meu Deus. Vai chegar o tempo de você cantar. Está chegando o tempo de você cantar. Está chegando a hora de você cantar. Você exaltará o nome do seu Deus. Você bendirá, levante sua mão e glorifique a Deus agora. Glorifique a Deus neste momento. Racamacho de prova na ganácia. Glorifica! Glorifica! Glorifica a Deus! Glorifica! Glorifica a Deus! Glorifica! Glorifica a Deus! Glorifica! Glorifica! Glorifica, olha. Olha. O Senhor vai te dar ânimo interior. Ânimo dentro de você. Porque cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não vão me separar do meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Ele me fará passar por sobre as águas. Fique em pé. Fique em pé. Aleluia. Fique em pé. Vai chegar o tempo de cantar. Olha aqui, ó. Atenção, os complicados. Atenção, turma de Davi. Aquele pessoal que se agregou a Davi. Endividados, vândalos. A turma da perdade. Atenção, Davi e sua quadrilha. Porque Jesus foi assim também. Por isso que Davi é um tipo de Jesus. Porque quem se agregava com Jesus, eita, olha, ele é amigo de quem? A pessoa, quando você é amigo de um governador, você tem glória de dizer, ó, conhece o governador do estado? Meu amigo. Mas se alguém perguntasse, Jesus, quem é teu amigo? Você é amigo de quem? Sou amigo da prostituta. Como é que é? É. Dos publicanos, dos ladrões. Eu sou conhecido por ser amigo de publicanos e pecadores.
ele vem atrair os complicados. Graças a Deus que tem no reino de Deus lugar para Milton. Tem lugar para mim. Esse paraibano, pequenininho, mas cheio, uma caixinha de problemas. E o meu Deus me ama e diz: filho, eu te amo. Eu não vou desistir de investir na sua vida, não. Eu vou continuar meu trabalho, porque aquele que começou em mim a boa obra, ele vai aperfeiçoar. E a gente vai segurar a mão do irmão que está aí, do irmão complicado, do descomplicado. Segura aí, segura bem forte a mão. Segura aí, segura mesmo, fica com a mão segurando. Segura a mão do irmãozinho que ele está desfalecendo, ele está quase desanimando. Ele está em pé pela graça, passou a noite sem dormir. Olha para os olhos dele, está bem vermelhinho. Tem gente aqui muito angustiado, tem gente aqui com a alma esfacelada. E Deus diz: você vai receber meu abraço hoje. Eu vou lhe aquecer com a minha graça. Eu vou mudar a sua história. Prepare para mudar os seus questionamentos e transformá-los em um cântico de louvor. Prepare de deixar os porquês e passar a dizer eu ainda que. Prepare que você não vai terminar a sua vida em lamentos. Você vai terminar exaltando o nome do Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Vamos lá. Isso. Toda vez que a minha fé é provada. Canta, igreja. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Vocês aqui. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Agora. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, você vai cantar em oração. Essa será a sua oração. Você vai cantar em oração agora. Cante agora, cante, igreja. Eu quero ver a igreja do Senhor cantando. Dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Faz o que com você? Os desertos, as lutas fazem o quê? Tua provação não é maior que o teu Deus. Não é. E não vão impedir de caminhar, não. Fazer você caminhar. Viu? Isso aí, ó. Isso. Aqui, ó. Isso, vamos lá. Agora, bem forte. Deus vai me fazer andar no sobre as águas. Limpa na so de proa se de cama. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé.
Recamanasse, lepromanasse. O sobrenatural. Vou lutar e vencer. Canta, igreja. Vou cantar e colher. A cada dia vou viver. Só a igreja agora, rompendo em fé. Só a igreja, só a igreja. Rompendo em fé, só a igreja. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Mais forte, mais alto. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Romper em fé. Vamos aplaudir o Deus de Israel. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor e glorifica a Deus. Aplauda, aplauda e glorifica a Deus. 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 Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus.